Queridos, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 12. Uma palavra que Deus falou muito forte ao meu coração e tem falado. Por que Deus escolheu Abraão para ser pai da fé? E eu, meditando nessa passagem, encontrei 3 maneiras que Abraão agiu de uma forma tão única. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Pai? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3 diz: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Diga para o seu irmão do lado: você é uma bênção. Glória a Deus. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Todos nós somos abençoados por Deus. Amém? Glória a Deus. O primeiro ponto é: por que Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai da fé? Um dos primeiros pontos que eu encontrei foi pela sua disposição de obediência. A obediência na nossa vida, ela traz honra. Amém? Então, uma das formas, a disposição de Abraão em obedecer aquilo que o Senhor havia falado para ele, levou com que Abraão conquistasse aquilo que Deus já havia planejado. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Abraão, ele foi chamado, ele obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde ele receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Aleluia. Deus sempre, quando nos chama, Ele nos dá uma promessa, Ele libera uma palavra para as nossas vidas, mas nem sempre ela vem dizendo para qual local nós vamos ir. Ele diz: segue, vá, eu estou com você, eu vou te abençoar. Foi assim que Deus fez com Abraão. E a Bíblia diz, como nós lemos aqui em Hebreus 11, 8, que embora ele não soubesse para onde estava indo, mas Abraão, ele foi, ele seguiu a direção. Será que nesse período que nós estamos vivendo, nós estamos realmente obedecendo a palavra do Senhor para as nossas vidas? Será que realmente nós estamos crendo naquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas? Por que nesse período muitas pessoas estão desistindo? Por que nesse período muitas pessoas estão se afastando, se enfraquecendo? Se há uma palavra de Deus liberada para a tua vida, de que você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus, que você vai avançar e vai conquistar a promessa que foi liberada para a tua vida. Não é tempo de recuar, é tempo de avançar e crer naquele que prometeu, porque Ele é fiel e justo. Aleluias! É muito fácil a gente desistir, é muito fácil a gente abrir mão. Abraão, ele obedeceu ao chamado de Deus pela fé. Deus, ele não precisava de alguém que ensinasse o povo a crer. Deus, ele precisava de um homem capaz de andar pela fé, capaz de acreditar naquilo que esperava. Abraão esperava algo, ele acreditou na palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã: creia, querido, creia. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que tudo diga que não, continue crendo, continue confiando, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, Ele te ama, Ele nos ama. O milagre, ele sempre vem depois da fé. E Deus viu em Abraão, ou Abrão, um homem capaz de obedecer. E quantos de nós estamos prontos para obedecer aquilo que a palavra diz ao nosso respeito? Quantos de nós? Então diga nesta manhã: eu estou pronto, Senhor, para obedecer a Tua palavra. Amém?
Só que quando Deus nos libera uma palavra, quando Deus nos chama, nós vamos viver na nossa caminhada confrontos. E nós precisamos ter esse discernimento para entender esses confrontos e sair deles vencedor. Deus, Ele não precisa de pessoas que sejam capazes de ver maravilhas e coisas fantásticas, mas precisava de um homem que dissesse: está escrito, eu creio. Está escrito, eu creio. Não é porque está vindo, eu estou vendo sinais, prodígios e maravilhas. Uau, mas eu só estou vendo, eu não estou vivendo. Comece a crer naquilo que está escrito. Comece a confiar naquilo que o Senhor liberou para a tua vida. E os céus vão se abrir e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Nós devemos colocar a nossa vida em cima da palavra de Deus, ou seja, andar conforme a instrução da palavra, debaixo das direções dos nossos bispos, dos nossos pastores. Querido, coloque a sua família, o seu trabalho, coloque as suas finanças, os seus recursos, a sua saúde, coloque as suas decisões, coloque o seu destino, o seu corpo, coloque a sua vida no geral, em cima daquilo que Deus fala, para que você possa receber o que Ele prometeu, amém? E assim nós devemos colocar plena confiança naquilo que Deus fala conosco. Quantas pessoas têm deixado de ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas têm deixado de ouvir aquilo que o Senhor tem falado todos os dias? Não temas, seja forte, seja corajoso. Mas muitos têm tomado atitudes diferentes. Tem deixado que as circunstâncias, as setas, os dardos inflamados venham encher o coração e dar passos de retrocesso, desistir, abandonar. Eu tenho uma frase comigo que desde 2020, quando começou a pandemia, eu falei: não é como eu entrei nela, é como eu vou sair dela. Não é como eu entrei, querido, nós entramos nela, uau, achando que nós éramos super-heróis, uau, aleluia, glória a Deus. Mas o tempo foi passando e foi verdadeiramente demonstrando que nós não estávamos 100% firmados no Senhor. Porque veio um chacoalhão, muitas pessoas elas se enfraqueceram. Começaram a acreditar nas informações contrárias e não buscaram na fonte. É tempo de buscar na fonte, é tempo de buscar na palavra de Deus. A palavra já nos alertava sobre essas coisas, sobre o fim dos tempos. Nós seres humanos não nos preparamos para as perdas, né? A gente só quer vitória, a gente só quer conquista, a gente só quer avançar. Mas a perda faz parte da nossa caminhada, porque nós somos seres humanos. Um outro ponto que eu encontrei estudando o capítulo 12 de Gênesis capítulo 12, o que fez Deus escolher Abraão foi pela sua coragem, intrepidez e ousadia. Nós temos que ter coragem, nós temos que ter intrepidez e ter ousadia. Abraão, ele não teve medo, ele não conhecia, ele não estudou aquele lugar para o qual ele iria, ele não estudou aquele local antes. Ele não foi lá ver, peraí, deixa eu ver se essa terra é boa, não. Ele não teve essa oportunidade. Deus falou: vai para a terra que eu te mostrarei. Caminha, vá. Ou seja, você já está liberado aí. Amém? Mas Abraão, ele sabia que era seu por herança, porque Deus havia falado para ele: vá para onde Deus lhe mandou, faça o que Ele lhe disser, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e Ele vai te guiar. Querido, Êxodo 23, 20 diz que eis que envio, Êxodo 23, 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho, fazê-los chegar ao lugar que preparei. Quando o Senhor libera uma palavra, Ele libera anjos à frente para preparar o caminho para você. Quando Ele libera uma palavra de bênção para a tua vida, Ele libera anjos para preparar o ambiente, para derramar o milagre sobre a tua vida. Amém, aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias.
Pela fé, Abraão, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. A terra ainda não era dele, mas era uma promessa de Deus. Ele estava numa terra, peregrinando numa terra alheia, que de fato não era dele, mas havia uma promessa que seria dele. Talvez hoje você olhe para onde você está e pense, não, essa aqui não é para mim, mas foi aonde Deus te colocou. Foi aonde Deus estabeleceu você. Foi aonde Deus falou que iria realizar os milagres. Foi aonde Deus disse que te levantaria, que ia te curar, ia restaurar. Já havia um comprometimento espiritual de Deus para com Abraão em relação à terra, aquela promessa. O que Deus te prometeu é teu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conversando com os meus pastores, com os bispos, Deus me deu uma palavra sobre cartas de ameaças. E quantos de nós temos recebido cartas de ameaças, não de pessoas, mas de situações, diagnósticos? Quantos de nós temos nos acovardado diante das dificuldades? E se Deus te prometeu, querido, não importa o quão difícil esteja sendo, não se preocupe, continue firme no Senhor, amém? Em Deuteronômio 11, 23 ao 25, Então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Aleluia. Toma posse, querido, dessa palavra. Está dizendo que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tomá-lo-ei por posse. Amém. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme prometeu a vocês, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã. Não tenha medo, se posicione. Se revista da armadura de Deus e vá para a guerra, vá para a batalha, vá conquistar, vá alcançar aquilo que Ele prometeu. Não é porque Ele prometeu que nós temos que cruzar os braços, nós temos que arregaçar as mangas, ir para cima, guerrear, lutar. Porque, queridos, quando nós somos abençoados, quando nós conquistamos aquilo que o Senhor prometeu, há uma alegria enorme dentro de nós. Interessante que quando a promessa, não que ela demora, porque Eclesiastes 3 nos ensina que há um tempo determinado. E quando esse tempo humano, aos nossos olhos demora, a gente se enfraquece. Será que a gente tem se autoanalisado e pensado e falado assim, opa, peraí, por que eu estou desanimado? Será que eu estou crendo mesmo na promessa? Ou eu achava que tudo seria muito fácil? Deus prometeu e num passe de mágicas ia acontecer. Deus liberou uma palavra de promessa para Abraão, mas ele disse, vá para a terra que eu te mostrarei. Deus iria mostrar a terra, não havia mostrado. Ou seja, Abraão estava indo para um lugar que ele não sabia qual que era. Mas a palavra de Deus tem que nos guiar todos os dias, amém? Aleluias. Deus, Ele não pediu apenas para Abraão confiar na palavra, mas disse para andar e pisar com o pé naquela nova terra. Aleluia. Vá, pisa. Qual que é a terra da tua promessa? Chama a existência. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Talvez hoje a gente olhe, e eu me incluo, a gente olha para as circunstâncias e diz, não vai acontecer nada.
Está difícil. Talvez eu seja o próximo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança é confiar no autor e o consumador da nossa fé. Aquele que liberou uma palavra de vida para nós. Aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez andar, querido, entre os príncipes. Você não é qualquer um. Você é um filho amado, uma filha amada do Senhor. Ele tem cuidado de você, querido. Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele estava nessa passagem, Ele estava nos ensinando que só recebemos aquilo que as plantas ou a planta dos nossos pés tocarem ou alcançarem. É preciso pisar. Deus escolheu Abraão porque ele tinha disposição de andar, de tocar, de pisar em toda a terra. E nós precisamos sair da nossa terra ou zona de conforto, porque isso demanda contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós ficamos tão acomodados com tantas situações, porque o cansaço vem, a tristeza vem, a decepção vem, e a gente começa a murmurar, a reclamar indiretamente. Nada muda, não sinto mais nada. Só que o problema nunca é o ambiente. É aqui, ó, nos nossos pensamentos, no que nós estamos vendo, no que nós estamos ouvindo e daquilo que sai dos nossos lábios. Por isso, creia, continue crendo, porque o mar vai se abrir. As muralhas vão cair por terra em nome de Jesus, aleluia. E no momento certo o Senhor vai te fazer reconstruir cada área da tua vida que foi abalada, em nome de Jesus. O Senhor, Ele nos chama nessa manhã para pisarmos no sobrenatural. Crer que ao pisar nós vamos ter acesso aos lugares de realizações de Deus, ou o lugar de realização de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos se intimidar com as circunstâncias. Outra coisa, não abaixe a cabeça, querido. Levante, conte as estrelas e declare: Deus tem grandes coisas para a minha vida e eu creio. Porque o céu pode estar nublado, mas pelos olhos da fé você consegue enxergar as estrelas, amém? Os céus abertos e Deus agindo em teu favor. Deus, Ele vai produzir condições que nós precisamos. A fé, ela traz ou atrai coisas e pessoas de volta. A fé traz respostas para todas as situações da vida, ou toda situação que nós enfrentamos. A fé, ela traz respostas, mesmo que essa resposta seja o silêncio de Deus. Mesmo que seja o silêncio de Deus, é uma resposta para nós. Como assim, pastor? Se Deus não respondeu, eu tenho que ficar calmo. Eu tenho que acalmar meu coração. Talvez a nossa alma esteja gritando: faz alguma coisa, vai lá. Mas Deus está em silêncio. Nada nem ninguém poderá lhe resistir ou te impedir, querido, a não ser nós mesmos. O milagre para a minha vida, o milagre para a tua vida, só eu posso impedir, só você pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Não faça isso. Remova todos os obstáculos, limpe o caminho. Deixa Deus te levar para o lugar, querido, que Ele já te prometeu. A palavra de Deus, ela nos coloca em ação. E quem tem a palavra de Deus tem tudo, tem fé, tem o melhor. Outro ponto que eu encontrei onde Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé foi pela sua disponibilidade. Pela sua disponibilidade. Abraão nunca se escondeu atrás de uma desculpa.
E essa parte aqui foi uma das que mexeu muito comigo, porque ela falou sobre relacionamento. E o relacionamento não é só entre pessoas, mas um relacionamento com Deus. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente já atrela a uma pessoa ao nosso lado. Mas nós precisamos entender qual que é o nosso relacionamento com Deus. Como nós temos tido, como tem sido a nossa intimidade. E a disposição de Abraão foi não se esconder atrás de desculpas. Como que nós reagimos quando o Senhor nos chama para uma missão? Quando Ele coloca um propósito no nosso coração. Quando Deus libera uma palavra, Ele coloca um propósito no nosso coração. E nós vamos estar dispostos a cumprir esse propósito. O que vai fazer a diferença não é, ou não são as nossas habilidades, mas é aquele que está conosco. Quem é que está conosco? O que vai fazer a diferença não é as suas habilidades, mas é aquele que está em você e com você. Quem é que está comigo? Quem é? Quem que anda comigo? O milagre que nós precisamos não depende dos nossos atributos, mas depende da nossa obediência. E Abraão foi provado. Em Gênesis 22, 14. Gênesis 22, 14. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. A revelação de Deus para Abraão foi diferente, era diferente. Abraão viu Deus, eu achei isso tão interessante, porque Abraão viu Deus protegendo, guardando, mas nunca viu Deus como Moisés viu face a face. Tem uma passagem que diz que Moisés diz assim: se o Senhor não for comigo, eu não vou. E Moisés, ele viu Deus face a face. Mas Abraão não. Abraão, ele viu o cuidado diferente de Deus. E esse cuidado nós vivemos nos dias de hoje. Porque a gente não vê Deus. Mas a gente crê na palavra, a gente confia, a gente obedece. A gente está num ambiente onde a gente sentimos a presença do Espírito Santo, mas nós não vemos. Uns se arrepiam, começam a orar em línguas, mas de fato a gente não vê. Mas a gente confia. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não falha. Nós falhamos, nós erramos, mas a palavra de Deus não. Então confia. Confia plenamente no Senhor. Amém? O milagre que Deus tem para realizar nas nossas vidas não é devido às nossas habilidades ou capacidades. Mas é, querido, porque a sua oração tem chegado ao trono e tem movido o coração de Deus, as mãos de Deus. Porque um justo, ele não fica sem resposta. Porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela tem muito em seus efeitos. Ou seja, se eu tenho sido justo, se eu tenho orado a Deus e Deus tem contemplado as minhas orações, no momento certo, o mar vai se abrir, os céus vão se abrir. Ele vai colocar ordem onde há desordem. E a maior desordem que nós temos enfrentado é na nossa mente, é nos nossos pensamentos. Nem sempre é só lá fora, mas aqui dentro. O que eu tenho pensado, o que eu tenho imaginado, o que eu tenho maquinado. Porque a nossa mente, ela é fértil demais.
Maldito o homem que confia no homem. Aí a gente fala, não posso confiar no outro. Mas se você... Eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes, senão a minha alma fala mais alto. Ela me leva a fazer coisas que o Senhor não quer que eu faça. Então é necessário, é preciso nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor todos os dias. Senhor, eu consagro o meu caminho ao Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que mesmo nessa turbulência, nesse vendaval, nessa tempestade, o Senhor está no meu barco, o Senhor tem o controle e nada vai me paralisar, porque eu creio e continuo crendo na promessa. Aleluias! Aleluias! Nós temos que ter a prontidão de Abraão e não as desculpas de Moisés. A gente conhece a história de Moisés. Eu não sou gago, não sei falar, enfim. Mas Deus havia falado para ele: vai, filho, escolhi foi você. Lá em Gênesis capítulo 13, do 14, aí eu quero ler do 14 ao 18. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados. Vamos lá. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando Abraão da vitória sobre Lamoer, misericórdia, aleluia. E sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Outros atributos que tornaram Abraão pai da fé foi porque ele deu a Deus o direito de mexer nos seus relacionamentos. Ele deu o direito de Deus mexer nos seus relacionamentos, ou no seu relacionamento. E qual relacionamento que ele tinha com Ló? Aí é onde muitas vezes nós não queremos abrir mão. E foi o que eu disse, não é apenas relacionamento interpessoal entre pessoas. E eu posso ir até um pouco mais além. É o nosso relacionamento com as coisas do mundo. E o que me chama muita atenção é que Deus, Ele deixou de falar com Abraão por um período de tempo. Porque Ló estava fechando os céus sobre a sua vida. E quando nós estamos em relacionamentos abençoados, os céus se abrem sobre nós. Mas quando estamos em relacionamentos errados, os céus se fecham. Entenda, não é sempre relacionamento com pessoas. É o quanto nós estamos envolvidos com as coisas do mundo e o quanto nós estamos envolvidos com as coisas de Deus. Quando seguramos alguns relacionamentos, retemos as maldições, impedimos a restituição de Deus, o agir de Deus. Pastor, não estou entendendo. Se não é um relacionamento com pessoas, que tipo de relacionamento é esse? É com pecado. Aquele jeitinho. As nossas atitudes, as nossas falas. Ou até mesmo relacionamentos que Deus não aprova. Porque pode acontecer, pode ocorrer. Mas a palavra de Deus, ela sempre vai nos direcionar para o melhor.
Amém. Depois que Ló se separou de Abrão, os céus se abriram. E a gente conhece essa passagem. Chegou um momento que Abraão fala: Ló, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para frente, eu vou para trás. Se for para o norte, eu vou para o sul. Enfim, escolhe. E Ló escolheu a melhor terra aos olhos. E ele foi. E a gente conhece a história. E Ló escolheu o melhor lugar. E Abraão, quando Ló se separou de Abraão, os céus se abriram. Deus voltou a falar com Abraão. E este já se passou a enxergar aquilo que não estava enxergando. À medida que nós vamos andando com Deus, nós vamos amadurecendo e nos tornando limpos. Ou seja, aquilo que está nos impedindo de alcançar as promessas, Deus ele vai limpando através da tua palavra, através do constrangimento, através do Espírito Santo nos constrangendo. Coisas que a gente fazia, hoje a gente já não faz mais. Tipos de falas, a gente já não usa mais. E aí a gente pode pegar um leque de opções. Deus, ele... Quando a gente começa a ter esse relacionamento íntimo com o Pai, Ele vai retirando toda a sujeira dos nossos pensamentos e dos nossos corações. Porque a nossa mente, querida, ela tem sido bombardeada. É um bombardeio. E que se nós não tomarmos cuidado, se nós não abrirmos o nosso coração, nós podemos deixar de viver as promessas. Certa vez eu ouvi uma fala da pastora Deise e do pastor Alex. Ele fala assim: depois que nós fomos ungidos a pastores, nós andamos na valha, na gilete. Escorregou, cortou. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que tomar todo o cuidado, querido. Porque tem promessas de Deus para a sua vida, tem promessas de Deus para as nossas vidas. E nós não podemos ficar fora dela. Nós não podemos perder o tempo da visitação do Senhor. Ainda que muitos corações estejam, amargurados, ressentidos, os pensamentos maus, se sentindo enfraquecido, se sentindo injustiçado. Confia, peça ao Senhor. Em Salmos fala: quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que estão de mãos limpas e puro de coração. Então quando vem um pensamento ruim, nós temos que falar: Senhor, limpa o meu coração, limpa as minhas mãos, purifica o meu coração. Mas não é só pedir para Deus limpar as mãos e purificar o coração. É nós começarmos a fechar os olhos para as coisas que nos levam ao erro, as falhas. Porque a Bíblia diz que se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, o meu corpo viverá em trevas. Esse processo é natural, é regido por um princípio espiritual. Quem não lhe abençoa não ficará ao seu lado, porque Deus limpa. É forte isso. Porque ainda assim a gente insiste em ter alguns tipos de relacionamentos que não agregam. Eu não estou dizendo, não é para você abandonar o teu amigo que está no mundo, um parente. Não, não é isso. Não é isso. Mas é as nossas práticas presentes quando estamos junto com eles. É o que nós falamos. Deus, Ele quer mexer nos nossos relacionamentos. Porque talvez a gente tenha buscado a Deus só para dar coisas para nós. Não que isso seja errado.
Mas o nosso relacionamento com Deus tem que ir muito mais além do que conquistar coisas ou ter coisas. Mas é um relacionamento de quando você se sentir fraco, você lembrar da palavra de Deus e falar, não, Ele está comigo. Eu preciso me levantar. Porque a gente pensa em estar fraco, já pensa no quê? Em desistir. Aí piora. Vamos nos achegar mais a Deus. Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai da fé. Não podia ter filhos. Coisa louca. Não podia ter filhos? Espera aí. Talvez a gente se enquadre em algumas das fases da vida de Abraão. Abraão, Deus mexendo no relacionamento de Abraão com Ló. Quando Sodoma e Gomorra ia ser destruída, Abraão lembrou de Deus, espera aí, tem um lá, tem 20, tem 20 mil. Se tiver um justo, Deus permitiu que Ló, sua esposa e suas filhas saíssem. Aí eu me perguntei, por que Deus permitiu? Que a Bíblia não fala tanto sobre um relacionamento de Ló com Deus, mas de Abraão com Deus. A sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, vai fazer com que Deus olhe para os seus familiares, para os nossos familiares, e Ele comece a trazer cada um para a casa dele. É o nosso relacionamento com Deus que vai fazer a diferença entre os nossos. Deus, e eu já estou encerrando, Deus tirou Ló da vida de Abraão e lhe deu Isaac. Abraão foi considerado o pai da fé porque os seus relacionamentos estavam debaixo da direção de Deus. A aliança de Abraão e a nossa aliança tem que ser principalmente com a palavra de Deus. Por mais que ela venha nos constranger, nos exortar, mas é palavra de Deus. Ela não erra, ela não falha, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Fica firme. Construa um relacionamento mais saudável com o Senhor. Creia, porque aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Os dias que nós estamos vivendo não determina quem nós somos em Deus, se nós ficarmos posicionados. Amém. E aqui eu encerro, para a glória de Deus, por essa oportunidade, que o Senhor tenha falado poderosamente ao teu coração, que o Senhor nos conduza todos os dias a viver e a presenciar aquilo que Ele tem para nós. Imagina se nós estivéssemos com pensamentos errados, aonde nós estaríamos agora? O que nós estaríamos fazendo? Mas não. Ao acordar hoje, o pensamento foi: eu vou para a casa do meu pai. Eu vou me alimentar. Porque nós vamos enfrentar mais uma semana de muitos bombardeios. Pastor, irmão, liga a TV, você vê só bombardeio. Mas todavia, eu me alegrarei no Senhor.